uma palavrinha rápida aos irmãos. Nós avisamos na escola bíblica dominical, estamos reforçando quanto ao uso de celular. Por favor, irmãos, nós pedimos que os irmãos não usem celular, a não ser por motivos técnicos, dentro dos recintos da igreja, nem no corredor, nem lá fora. Quando você estiver no carro, aí você pega o celular. Eu costumo manter meu celular desligado. Minha esposa fala assim: se acontecer alguma coisa, como é que eu vou falar com você? Eu respondo: se acontecer alguma coisa, eu não vou resolver, já aconteceu. Não é verdade? Eu não vou resolver. Quer dizer que se ela ligar no meu celular, se alguém morreu, vai reviver? Se alguém foi lá para o hospital, quer dizer que a pessoa vai levantar do hospital, sair curado? Não vai resolver. Então, irmãos, esse celular é uma coisa séria, uma coisa muito séria. Então, vamos evitar, não vamos usar o celular dentro das dependências da igreja. Em qualquer situação, mesmo nos ensaios. Está ensaiando, não tem que usar, está no celular ali, muito menos durante a pregação. Então, o uso do celular, por favor, irmãos, não usem. Os irmãos vão me obrigar a orar, estou sendo sincero, pedindo juízos de Deus sobre os irmãos, que é uma coisa muito séria. É uma irreverência, é uma falta de respeito, irmãos. É uma falta do temor do Senhor. E eu acho que eu nem vou precisar orar, porque o Senhor já deve estar colocando a mão em muito de vocês. Vocês não estão sabendo que é por causa desse celular aí que vocês não conseguem dominar. Vocês estão dominados por eles. E ainda incentivam seus filhos. Qualquer criança de 5, 6, 7 anos, 10 anos, 12 anos já está com celular. O que vocês pensam que eles escutam? Vocês são tão inocentes assim que vocês não imaginam as imagens, as mensagens que eles trocam. E às vezes até dentro da igreja. Irmãos, por favor. Outra questão é a questão dos irmãos orarem pelo nosso projeto aí, Pernambuco. Já tem uns 8 ou 9 jovens já inscritos para ir. Nós vamos ficar de 20 a 21 dias lá no sertão de Pernambuco, evangelizando pessoas lá do sertão. Também vamos orar pela composição da liderança 2014. Já quero ir prevenindo que nós vamos fazer alterações nos quadros da nossa liderança, algumas alterações pontuais. E nós temos que ter consciência que sempre há necessidade de nós estarmos rejuvenescendo, reformando, procurando melhores opções e distribuindo melhor a nossa liderança dentro do nosso quadro. Então, irmãos, são esses os avisos que eu tinha para dar, e vou estar também pedindo oração para os irmãos, para essas situações, a situação do celular. Vamos orar para que os irmãos sejam convencidos que isto é um mal. Não adianta o pastor falar que é mal. Os irmãos têm que se convencerem que é mal. Inclusive a liderança que anda comigo. A liderança que anda comigo.
pastores que andam comigo, quando vocês viajarem comigo, avisem a família que vocês não vão atender celular enquanto estiverem comigo. É sério. Não quero ficar ouvindo trim. Isso é uma coisa terrível. Convençam suas famílias, olha, quando eu chegar de viagem, o pastor já estiver lá dentro do seu quarto, quando estiver no meu, eu vou ligar para vocês e vou falar que estou bem. Convençam suas famílias. Aquelas pessoas que vocês visitam, convençam ela, é assim que não adianta você ligar, que o celular vai estar desligado. Aliás, eu não quero nem ver o celular na mão dos pastores que andam. Não quero ver, não quero olhar assim na mão, assim, ó. Não quero ver. Só vão usar quando estiver dentro do quarto, fechado, longe de mim, porque eu estou no outro quarto, aí usa. Depois vocês falam que eu sou bravo, né? Não sou, irmãos. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu só falo em ocasiões especiais e quando é necessário. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é autoridade sobre a igreja. Vocês todos, como igreja, são uma autoridade sobre mim. Mas eu, como pastor, individualmente, cada um de vocês, eu sou autoridade espiritual sobre vocês. Irmãos, eu nunca faço nada na igreja sem ter consciência de que Deus está me mandando fazer. O dia que eu fizer uma coisa na igreja, que eu perceber que eu não tiver consciência que Deus me mandou fazer, eu deixo a igreja. Mas todas as minhas decisões na igreja, sejam elas de liderança, sejam elas de orientação, eu tenho convicção de que é Deus que me deu. Uma vez, irmãos, é só coisas, reminiscências que eu acho importante os irmãos saber, e é bem antigo. Uma vez, eu tive um problema com esse terreno aqui do fundo. Eu era pastor aqui, eu tive um problema. Eu estava na liderança, como pastor da igreja. Porque o vizinho, na metragem, esse terreno vinha mais para cá um pouco, esse terreno do fundo que nós compramos aqui do lado. Mas o vizinho colocou a metragem mais para lá, e o outro lado do fundo também. Tinha 2 diáconos na igreja, desses diáconos à moda antiga, bem à moda antiga, que não concordaram com aquilo que eu estava fazendo, no momento. E eu senti que aquilo ia provocar um mal-estar na igreja e em mim. Mas eu fiquei firme na minha convicção de que Deus estava pedindo que eu abrisse mão daquilo, que eu não brigasse por aquilo. Eles queriam que eu brigasse. Chegou num culto, e eu falei, embaixo do temor do Senhor, eu falei para a igreja, irmãos, eu estou embaixo do temor do Senhor, e eu tenho convicção de que esta é a vontade de Deus, e Deus está me mandando fazer isso. As lágrimas correram na mão daqueles velhos, no rosto daqueles homens. Uma vez, irmãos, eu estava numa igreja, pastoreando uma igreja que não era aqui, e eu tomei uma decisão. Irmãos, tinham 2 pessoas de famílias lá das pessoas que eu tomei uma decisão, e a decisão contrariava interesses pessoais. Eles me ladearam, e eles eram mais altos e mais fortes do que eu. E um bateu o peito em mim, e o outro bateu o peito também, ficaram os 2 do meu lado. Falei, agora eu vou apanhar. E vocês sabem que quando nessa situação a pessoa parece maior ainda e mais forte, né? Eu falei, não vou mudar, minha decisão é essa, eu não vou mudar. E não mudei, porque eu tinha convicção de que era a vontade de Deus. Se eu for pastor dessa igreja, para não dirigir esta igreja, na convicção de que a mão do Senhor está sobre mim, eu não dirijo. Então, irmãos, eu tenho essa convicção tranquila, isso é gostoso, irmãos.
Eu estou falando porque isso é tão prazeroso. É tão prazeroso saber que é Deus que está no comando. E é Deus que nos orienta nas decisões. E é Ele que nos dá a vitória. Pastor Davi. Nem trouxe. Amém, irmãos, boa noite. A paz do Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós vamos meditar sobre o hino 367 do cantor cristão. E nós vamos começar cantando esse hino. Eu não sei quantos irmãos aqui já conhecem o hino 367. Vou pedir para o Gabriel, nós vamos cantar esse hino. Eu gostaria de pedir que os irmãos colocassem bastante atenção no canto e na letra desse hino, e que você, desde já, ao cantar esse hino, você comece a pensar na sua vida e a ver se você pode dizer o que diz o coro deste hino: que a nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela em luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, que é o texto, eu creio que é o texto base aqui deste hino 367. E aqui nós temos a conclusão do sermão
do Monte. O maior sermão que já foi pregado nesta terra, proferido pelos lábios santos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele conclui o seu sermão esperando uma resposta dos seus ouvintes, dos seus discípulos, daquela multidão que o ouvia também, e esperando uma resposta da nossa parte, diante das suas palavras. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Deus Todo-Poderoso, nosso amado Pai Celestial, nós nos dirigimos a Ti em oração, pedindo a Deus que nós, nesta noite, sejamos abençoados, sejamos confrontados, sejamos, ó Deus, tocados pela exposição da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, eu suplico a Tua graça, a Tua bênção sobre mim, pedindo que Tu me des inteligência, que Tu me des unção, que Tu me des ousadia e coragem, Pai. E a todos nós, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir a Tua palavra, e também, Senhor, mãos dispostas para fazer aquilo que o Senhor nos manda. Ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, esse hino é muito lindo. E eu conheci esse hino uma vez, foi até num dia que aconteceu um culto na minha casa. E a irmã Vilma e a Vera cantaram esse hino lá em casa. E desde que eu ouvi esse hino, pela primeira vez eu procurei conhecê-lo, aprender a cantá-lo, porque a letra dele tem uma mensagem muito importante para nós. E o título desse hino e o título da nossa mensagem é Firme na Rocha. Irmãos, e esse hino, ele foi escrito por um irmão chamado Stuart Edmund, se eu falar errado, vocês me perdoem, viu? McNair era o nome dele. E ele viveu no século XIX, século XX. E esse homem, ele foi um homem prudente. Ele foi um homem que edificou a casa dele sobre a rocha. E ele foi um homem que deixou um rastro de bênção no nosso país. Irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso, que no céu nós vamos ter muitas surpresas, porque lá nós vamos encontrar pessoas que nós nunca imaginávamos que iríamos encontrar, e também não imaginamos aquilo que Deus fez através da vida deles na história. E este irmão foi um deles. Ele nasceu no dia 8 de março de 1867 na Inglaterra. E ele viveu aqui no Brasil durante muito tempo em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Irmãos, para vocês terem uma ideia, aqui no Cantor Cristão, só dele nós temos 30 hinos. Mas juntando com outros hinários que nós temos, ele compôs cerca de 57 hinos.
E ele morava na Inglaterra, e em 1891 ele recebeu um chamado para ir trabalhar como engenheiro em Portugal. E ele chegando lá em Portugal, ele começou a trabalhar, e ele não imaginava que o final dele, o destino dele, na verdade, não era Portugal, mas seria o nosso país, o Brasil. Então, lá em Lisboa, ele viveu ali muito tempo, se associou com outro irmão, chamado George, e eles plantaram muitas igrejas em Portugal. Irmão, se hoje o trabalho missionário em Portugal já é difícil, imagina nos dias em que o pastor McNair esteve lá. E ele fazia parte de um grupo de irmãos chamado dos Irmãos Livres, que hoje existe a Igreja dos Irmãos Livres, mas eles também eram chamados Irmãos de Plymouth. Mas em 1896, no mês de maio, ele veio aqui para o Brasil. E ele veio desejoso de ensinar a palavra de Deus e de pregar o Evangelho. E quando ele veio morar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele não foi morar numa casa boa, não. Mas ele foi morar num barracão apertado e quente, que ficava nos fundos da casa de um irmão chamado Daniel Faria. E foi ali a primeira morada desse irmão aqui no Brasil. E na época a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E dali do Rio de Janeiro ele começou a evangelizar. Irmãos, e ele percorria as cidades e os vilarejos desse estado, do nosso país, a cavalo ou a pé. Porque naquela época não haviam condições como nós temos hoje. Irmãos, olha só. Ele pregava o evangelho e ensinava na cidade de Paiacambi, Mendes, Pate do Alferes, Petrópolis, São José do Rio Preto, Barreiro, Itaperuna. Em Minas Gerais, ele trabalhou numa cidade chamada Carangola. Trabalhou muito tempo lá e ele pregou o evangelho em grande parte da chamada Zona da Mata no nosso país. E por onde ele passava, ele fundava escolas bíblicas. E ele deixava ali a escola bíblica funcionando e geralmente com um salão, um local de reuniões construído para os irmãos se reunirem ali. Mas ele também trabalhou, irmãos, na cidade de Portões, em Divisório, outra cidade, Muriaé. E ele viajou muitas léguas a cavalo, cortando sertões, cruzando a extensa região do nosso país, denominada de Zona da Mata. Ele pregou o evangelho no Rio, ele pregou o evangelho no estado de Minas, ele pregou o evangelho no Espírito Santo, e além disso ele pregou o evangelho em Recife, no Pernambuco. Mas depois de um tempo ele retornou para Portugal. Pensa que lá em Portugal ele foi descansar? Ele ficou mais 8 anos em Portugal, continuando o seu trabalho missionário, mas logo depois ele retornou para o Brasil. Ele foi para onde? Maranhão. Irmão, se hoje o Maranhão é um estado atrasado em relação aos outros estados do nosso país, você imagina na época em que esse irmão foi pregar o evangelho lá, esse irmão chamado McNair. Mas em 1933 chegou um ponto da vida dele em que ele já estava idoso, cansado, já não podia mais viajar a cavalo, e então ele fixou a sua residência em Teresópolis. E diz aquele ditado, né, que ele quando, eu posso usar esse ditado para ele, que quando descansava ele carregava a pedra, né? E o que ele fez enquanto ele não podia viajar mais? Ele fundou uma casa publicadora evangélica. Irmãos, e no século, olha lá, em 1933, até hoje existe uma Bíblia anotada por ele, por Stuart Edmund McNair, uma Bíblia com comentários de rodapé dele. Ele lançou inários, ele lançou livros evangelísticos, ele escreveu livros para crianças, literaturas para edificar os crentes. Irmãos, esse homem, ele dedicou a vida dele para o Senhor Jesus.
E na madrugada do dia 10 de janeiro de 1959, aos 92 anos, tranquilamente, McNair passou para o repouso eterno da presença do Senhor e deixou um grande trabalho, deixou um grande legado no nosso país. E um deles é esse hino que nós cantamos aqui. Quando nós olhamos para a vida desse homem, nós vemos que ele demonstrou na sua vida ser um homem prudente. E é exatamente sobre isso que o Senhor Jesus Cristo falou, concluindo o Sermão do Monte. Quando nós cantamos este hino aqui, firme na rocha, nós podemos ver que McNair, ele escreveu, compôs esse hino, ele não estava falando de algo que ele não conhecia e que ele não sabia. Ele estava cantando, expondo que ele vivia a sua vida firmada na rocha que é Jesus Cristo, firmado na rocha que são as palavras de Jesus, e foi por essas palavras que ele dedicou a sua vida. Meus irmãos, então, olhando aqui para esse hino e para as palavras de Jesus aqui no Sermão do Monte, qual é a mensagem que nós podemos extrair para nós hoje? Qual é a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês? Uma frase: você precisa ter certeza de que Jesus Cristo é o alicerce da sua vida. Amém? Você precisa ter essa certeza. Isso é muito importante. É o assunto mais importante da sua vida, das nossas vidas. Qual é o alicerce da sua vida? E essa é a primeira pergunta que esse hino nos faz. Que alicerce que você tem para construir uma casa firme que possa resistir os temporais da vida e também resistir a grande tempestade que virá sobre todos, chamada juízo final. Qual é o alicerce da sua vida? Meu querido, que você possa sair daqui hoje ciente de que você precisa ter Jesus Cristo e a sua palavra como alicerce da sua vida. E que você possa tomar uma atitude em relação a isso. Não basta apenas você saber que você precisa, mas você precisa fazer de Cristo o alicerce da sua vida. Irmãos, qual é a primeira razão? Por que nós precisamos ter Jesus e a sua palavra como alicerce das nossas vidas? E eu quero começar primeiro pelo exemplo negativo que Jesus ele nos deixou aqui na conclusão do seu sermão. A primeira razão é porque não ter Cristo e a sua palavra como alicerce das nossas vidas é insensatez, é loucura, é maluquice. Aquele que não tem Cristo e não tem a sua palavra como alicerce firme da sua vida é louco. É isso que Jesus disse aqui no Sermão do Monte. E veja aqui nos versículos 26 e 27, na conclusão desse sermão, onde Jesus ele diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, quais são aqui algumas características que nós encontramos aqui deste construtor insensato? Aqui Jesus conclui o seu sermão falando de dois tipos de homens, dois tipos de construtores, dois tipos de casa. E essas duas casas foram colocadas à prova. As duas casas foram colocadas sob teste. E a primeira que aqui nós vemos é a construção, a edificação do insensato. Irmãos, em primeiro lugar, a edificação do insensato, ela é uma edificação estúpida, tola, precipitada, sem pesar as consequências. É isso que significa a palavra insensato, aqui que Jesus diz. Quem que é um insensato? É uma pessoa que não para refletir,
É uma pessoa que não para pensar, para analisar a sua vida, para analisar o seu futuro, para pesar as consequências da sua vida. E esse construtor não pensou. Ele queria construir a casa, então ele encontrou um lugar bom, um lugar que o agradava, e ele queria, com a maior pressa possível, construir a sua casa. Mas ele não pensou que uma hora ia chover. Ele não pensou que uma hora ventos fortes soprariam contra aquela casa. Ele não imaginou que aquele rio, que por talvez estivesse seco próximo àquela casa, que aquele rio, ele poderia inundar e chegar, ele podia encher e chegar a inundar aquela casa. Ele não parou para pensar nisso, ele queria construir uma casa. E ele se preocupou com tudo, menos o principal. Irmãos, assim é o homem, assim é a pessoa insensata. Ela não pensa, ela não reflete, ela não pesa as consequências, ela não olha a sua vida hoje, não analisa a sua vida hoje à luz da eternidade. Mas o insensato, ele só vê o agora, ele só vê o hoje, ele só enxerga o momento, ele só enxerga aquilo que vai beneficiá-lo agora, ele não olha para a sua eternidade, e ele não se lembra de que em breve ele vai estar diante de Deus. Ele também não se lembra, não pensa nas dificuldades da vida. O insensato, ele não pensa, olha, pode ser que em algum momento da minha vida eu vá ter uma perda, pode ser que em um momento da minha vida eu vá enfrentar uma dor, pode ser que em alguma hora da minha vida eu vá enfrentar uma enfermidade, uma dificuldade muito grande. Ele não para pensar nisso, ele quer construir a casa, ele quer viver a sua vida. Também a edificação do insensato, ela é uma edificação instável. Porque aonde foi que o insensato aqui construiu a sua casa? Sobre a areia. Sobre a areia. Ele não se preocupou se a casa ia ter segurança ou não. Ele não se preocupou se a casa ia ter estabilidade ou não. Assim, irmãos, é também a pessoa insensata. Ela não se preocupa em que a vida dela seja uma vida estável, seja uma vida que ela tenha segurança da sua salvação, segurança da sua eternidade, segurança da sua vida com Deus. O insensato, a pessoa insensata, ela baseia a vida dela na familiaridade que ela tem com o cristianismo, com a igreja, com os cultos, com a ceia, com o batismo, com a Bíblia. Uma pequena familiaridade, porque nós podemos ver que o versículo 21 tem tudo a ver com o que Jesus falou aqui a respeito dessas duas casas. Jesus, ele disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aqui quando Jesus usa essas duas, Senhor, Senhor, quando alguém fala assim é porque tem até uma certa familiaridade com o Senhor, mas na verdade não o conhece verdadeiramente. Irmãos, a pessoa insensata, e que tem uma vida instável, é uma pessoa que confia em si mesma, e que confia até nas demonstrações de poder de Deus na sua vida. Veja que ali, Jesus ele diz que naquele dia, não vão ser poucos não, presta atenção nisso, muitos naquele dia, disse Jesus, vão chegar, mas Senhor, nós profetizamos, nós pregamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos grandes realizações. Mas Jesus disse, mas vocês não fizeram o principal, vocês não fizeram a vontade do meu Pai, que está nos céus. Apartai-vos de mim. Irmãos, o insensato confia nisso, confia nas suas pregações. Irmãos, eu posso pregar a palavra para vocês, pessoas podem se converter através da minha pregação, pessoas podem ser abençoadas através da minha vida, mas se eu não estiver com a minha vida alicerçada na rocha, eu estou perdido. Eu posso ser usado para que tantos sejam salvos e me perder
Por isso que nós precisamos ser prudentes. Parar para pensar, para analisar a nossa vida. Irmãos, a edificação também do insensato é uma edificação fácil. Ele chega, não se preocupa com alicerce, com nada. Ele quer construir a casa. Então ele chega, faz o baldrame. O negócio é ver as paredes subirem. O negócio é ver as paredes sendo rebocadas, as portas, janelas, ver a casa pronta, a casa pintada. Esse é o negócio do construtor insensato. Irmãos, a pessoa insensata aqui que é ilustrada por essas palavras de Jesus, é uma pessoa que também procura uma vida cristã fácil, que não dê muito trabalho, que não dê muito custo. E nós vemos que ao contrário, quando nós vemos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, o versículo 48, quando ali Jesus ele fala do construtor prudente, ele fala que aquele construtor prudente, ele cavou o solo, ele cavou fundo, ele se aprofundou, ele abriu uma profunda vala. E só depois disso foi que ele lançou os alicerces da sua casa. Mas o insensato não estava preocupado com isso. Ele queria ver a casa crescer. Ele queria ter uma casa como todos os outros tinham. E não se preocupava com isso. Irmãos, quem são as pessoas insensatas hoje? São aqueles que não demonstram ter uma fé viva e verdadeira, que não se preocupam em viver uma vida de santificação, que não se preocupam em buscar a Deus, que não se preocupam em conhecer a Deus, que não se preocupam em aprofundar na sua vida com Deus, em crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. São pessoas que não pesam na sua vida. Para elas, as palavras de Jesus não têm peso. E veja que aqui a conclusão do Sermão do Monte. Quem é a pessoa insensata? Aquele que ouviu tudo aquilo que Jesus falou, mas decidiu não fazer nada com aquilo que Jesus Cristo havia dito. Então o insensato, ele quer ter um status de crente, posição de crente, jeito de crente, quer gozar das bênçãos do crente, mas não quer ter uma vida com Deus, não quer ter uma vida na presença de Deus, não quer conhecer o Senhor. E irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus, mas a graça de Deus ela não é barata. A graça de Deus ela não é uma desculpa para nós vivermos uma vida rasa, pobre e negligente. Pelo contrário, a graça de Deus deve nos levar a ser pessoas que querem amar mais a Deus, querem conhecer mais a Deus, querem ser mais úteis nas mãos de Deus. Pessoas que querem servir e abençoar cada vez mais esse mundo perdido. Então, o insensato ele não se preocupa se ele é orgulhoso, se ele é confiante em si mesmo, ele é rebelde, ele é de dura serviço, ele não se interessa pela justiça de Deus, ele é inflexível, o coração dele não se preocupa se é cheio de impurezas, e ele ainda é usado para perseguir aqueles que andam na justiça. Apesar da sua religiosidade, ele não tem poder espiritual para salgar, para testemunhar, para iluminar esse mundo de trevas. É alguém irreconciliável, é amigo do pecado, ele não tem palavra, é mentiroso, é vingativo, é iracundo, usa a sua religião para impressionar os outros, não ora, e quando ora, ora mal, pedindo segundo os seus próprios prazeres, vive ajuntando tesouros na terra, tem olhos maus e cobiçosos, ele quer tentar servir a dois senhores, como se fosse possível. O reino de Deus e a sua justiça não é uma prioridade na vida dele, e ele prefere primeiro querer tirar o cisco do olho dos outros, antes de tirar a trave do seu. Ele também não depende de Deus em oração, e ele não está preocupado se o que ele está fazendo para os outros é aquilo que ele gostaria que fosse feito para ele. Ele escolhe sempre o caminho fácil, a porta mais larga. Não interessa para ele conhecer profunda e verdadeiramente a Deus e nem fazer a sua vontade.
Mas, irmãos, a edificação desse insensato é uma edificação reprovada. Porque vieram as tempestades, os ventos, a chuva e a casa caiu. Ali na Palestina, onde Jesus vivia, era um lugar que haviam rios que eram secos. Estavam secos, mas de repente vinha uma chuva e aquele rio que era seco inundava as casas e a cidade que estava ao seu redor. Irmãos, o que Jesus estava querendo dizer com essas tempestades? Essas tempestades são as dificuldades da vida, são as dores, são as enfermidades, são as perseguições, são as tentações que todos nós passamos. Mas o insensato, quando chega a hora da dificuldade, a sua casa não fica de pé, ela vai para o chão. E o pior ainda é quando o insensato tiver que enfrentar o juízo de Deus e ouvir da boca de Jesus: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas, irmãos, a segunda razão pela qual nós devemos ter Cristo e a sua palavra como o alicerce da nossa vida é porque ter Cristo e a sua palavra é ser prudente. Ter Jesus como alicerce da nossa vida revela prudência. Irmãos, e eu ainda vamos falar aqui um pouco sobre essas características da edificação do homem prudente. Primeiro, a edificação dele é uma edificação planejada. É interessante essa palavra prudente aqui que Jesus diz, ela significa alguém que pensa, alguém que reflete, alguém que para pesar as consequências das suas escolhas hoje. Tanto as consequências presentes, como as consequências eternas. Então, trazendo para nós, a pessoa prudente é aquele que vive a sua vida hoje, que analisa a sua vida hoje, à luz da eternidade. Consciente de que na vida nós vamos enfrentar intempéries, dificuldades, provações, tentações. E então o prudente ele vai se preparar para isso. A edificação do prudente, ela também é uma edificação sólida. Por quê? Porque ele construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, um dos nomes que Cristo recebe na Escritura é a rocha, o rochedo da nossa salvação. Outro nome que eu acho lindo que nos hinos dão para Jesus, ele é a rocha dos séculos. E o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 3,11, que ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso firme fundamento. A sua morte, e na cruz do Calvário, e a sua ressurreição, são firme fundamento, para que nós possamos descansar as nossas almas, descansar as nossas vidas, certas de que nele nós encontraremos refúgio, de que encontramos nele perdão para os nossos pecados, que encontramos nele nova vida para os nossos corações. Ele é o firme fundamento. Em Jesus você pode edificar a sua vida, porque ele nunca vai desapontar você. E por isso que a palavra de Deus diz que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, irmãos, ter Cristo como fundamento na nossa vida é depender dele para a nossa salvação, é depender da graça dele para a nossa salvação, para o nosso perdão, para o nosso crescimento e para a nossa eternidade. É descansar em Jesus, é crer nele, confiar e depender dele. Irmãos, e também ter a sua palavra, ou seja, a vontade do Pai, como autoridade suprema sobre as nossas vidas. Eu não posso dizer que a minha vida está
alicerçada em Cristo, se a palavra dele não significa nada para mim? Porque a verdadeira fé salvadora, a obediência faz parte dessa fé. O comprometimento com o Senhor faz parte dessa fé. A entrega, a submissão ao Senhor, ela faz parte desta fé salvadora. E todo aquele que crê em Cristo desta forma, vai também levar a sua palavra a sério. Irmãos, e a edificação desse homem prudente, ela também foi uma edificação árdua, trabalhosa. Como eu já disse para vocês, lá em Lucas, Jesus ele disse que esse homem, ele cavou o fundo, ele abriu uma profunda vala, e ele então lançou os alicerces daquela casa. Quem aqui já construiu casa, ou já viu construir uma casa, sabe como é que funciona o bate-estaca, né? O bate-estaca chega, tira as medições do terreno, vê os pontos em que vai precisar colocar a estaca, aí depois vem aquele motor com a máquina, né? E a estaca vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai empurrando a terra. E como é que o bate-estaca sabe a hora que ele não precisa bater mais a estaca? A hora que a estaca não vai mais. Não aumenta a metragem da estaca, não é isso? Por quê? Porque a estaca chegou no chão firme. Não no chão mole, mas no chão firme. Irmãos, e esse homem aqui, dessa ilustração de Jesus, ele fez isso. Só que ele, naquela época não tinha bate-estaca. Quem aqui já viu o trado? O trado, você põe o trado lá, vai girando, tira a terra, vai girando, tira a terra, né? Imagina o trabalho que não deu para aquele homem, até ele conseguir chegar na parte rochosa do solo para ele construir a sua casa. Irmãos, a vida cristã é uma vida árdua. Não é uma vida de facilidades, não, é uma vida trabalhosa. Por quê? Porque o prudente, ele quer fazer a vontade de Deus. Irmãos, e pensa quantas coisas nós temos na nossa vida, quantas coisas nós enfrentamos do mundo, que querem nos afastar de fazer a vontade de Deus. Pensa, quantas coisas. Então não é fácil fazer a vontade de Deus. É difícil, irmãos. E esse fazer a vontade de Deus são as boas obras que a palavra de Deus tanto fala. E em Efésios 2:10 o apóstolo Paulo ele diz: porque somos feitura dele, somos poema dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Então Deus, ele já preparou a vontade dele na eternidade para que você vivesse de acordo com essa vontade. E hoje, habitado pelo Espírito Santo, orientado pela palavra de Deus, em comunhão com Deus, você, pela graça de Deus, pode cavar fundo, abrir profunda vala e lançar os seus alicerces sobre a rocha eterna da palavra de Deus. Irmãos, o que é cavar fundo? É aprender a viver uma vida de humildade, de mansidão, de quebrantamento, ter fome e sede de Deus, é ter um coração limpo, é aprender e buscar a ser um pacificador, é ter alegria por sofrer por causa de Cristo, é ser sal e luz neste mundo, é ser uma pessoa que busca reconciliação, e que sabe que antes de você fazer qualquer coisa para Deus, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai primeiro acertar com ele, para que você possa adorar a Deus. É ser alguém drástico com o pecado. É drástico em lidar com o pecado na sua vida. É ser uma pessoa de palavra, não vingativa, que ama os seus inimigos e que ora por aqueles que o perseguem, que não oferta, ou jejua, ou ora, para demonstrar isso na frente dos outros, mas pelo contrário é alguém que ora segundo a vontade de Deus,
é alguém que está procurando ajuntar tesouros no céu, e não tesouros aqui nessa terra. É alguém que tem um bom olhar, porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É alguém que não quer servir a dois senhores, mas que tem um só Senhor na sua vida, que não vive ansioso quanto ao comer, ao beber e ao vestir, mas que ao invés disso busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na sua vida. É alguém que antes de querer julgar os outros, julga a si mesmo, examina a si mesmo, lida com os seus próprios pecados para então poder ajudar aqueles que estão em dificuldades. É aquele que vive em constante oração ao Pai Celestial e faz para os outros aquilo que gostaria que fizesse para ele. É aquele que não escolhe o caminho fácil. É aquele que não escolhe a porta larga, pelo contrário, ele escolhe o caminho espinhoso, o caminho mais difícil, o caminho mais humilhante, porque ele sabe que esse é o caminho que conduz à vida eterna. E já terminando, a edificação do prudente, ela foi uma edificação aprovada. Porque aquela casa, ela parecia ser segura, mas quando vieram as tempestades, vieram os ventos, vieram as inundações, ela então provou ser verdadeiramente segura. E aquele que vive, que é prudente, e que constrói a sua casa sobre a rocha, alicerça a sua vida sobre Cristo e a sua palavra, também a sua vida suportará, permanecerá diante das dores, das lutas, das tentações, das provações, das dificuldades. E quando comparecer diante do trono de Deus, vai ouvir aquelas palavras: entra, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, entra na presença do teu Senhor. Irmãos, eu termino aqui perguntando: que tipo de construtor que você é? Que tipo de construtor que eu sou? Quem é o alicerce da sua vida? Edifica a sua casa, sua vida, suas atividades, tudo o que você faz sobre Cristo e sobre a sua palavra. Ouça e pratique as palavras de Jesus. Mas a gente fala: meu Deus, quem é que é capaz de viver perfeitamente tudo isso que Jesus fez? Perfeitamente, irmãos, por mais que a gente tente, a nossa obediência aqui nessa vida, ela é imperfeita. Mas, irmãos, nós cantamos aqui no começo do culto que o prudente, ele prossegue para o alvo. Ele sabe que ele não alcançou ainda aquilo, mas ele prossegue para o alvo. Ele não desiste, ele vai em frente, para que então ele possa receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cave fundo, seja prudente, mostra a sua fé pelas suas obras, e você então não será envergonhado diante das dificuldades da vida, e também nem diante do trono de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu peço a Deus querido que essa palavra continue falando aos nossos corações, ó Pai, para que todos nós aqui sejamos construtores prudentes, embora não perfeitos, mas, ó Deus, que constantemente, que firmemente querem, que tem como fundamento das suas vidas Cristo, sua cruz, seu sangue, sua obra redentora, e também que constroem as suas vidas na palavra de Deus. Ó Pai, faz-nos construtores prudentes, livra-nos da nossa insensatez, converte, Senhor, os nossos corações a Ti. Ó Deus, se há alguém aqui nesta noite distante de Ti, que não Te conhece, ó Deus, toca este coração nesta noite, que ele se renda aos Teus pés e possa encontrar em Ti o alicerce firme e seguro para a sua vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Dê um abraço no seu irmão.